Fala investidor, tudo bem? Se o seu objetivo é obter renda mensal através de investimentos inteligentes, você está no canal certo. No vídeo de hoje vamos falar a respeito do novo exercício de opções da Bolsa de Valores brasileira, a B3, que se inicia em maio de 2021. Eu sou Renato Braga e esse é o nosso canal Usina do Dinheiro. Lembramos que não damos recomendação de compra ou venda de ativos, temos somente a intenção educacional. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, curte e compartilha o vídeo, fazendo assim que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Começamos após a vinheta. Então vamos lá, galera. Todo aquele processo que se iniciou lá em 2018 está culminando agora em 2021, com a mudança da B3, Bolsa de Valores Brasileira, com relação ao exercício de opções, com relação às ações. Até abril de 2021, o exercício de opções ocorria sempre na terceira segunda-feira do mês. A partir de maio de 2021, o exercício de opções se dará sempre na terceira sexta-feira do mês. Quando esse dia for feriado, vai ser sempre no dia útil anterior. Esse movimento veio para que se adequasse ao benchmark das bolsas internacionais, ou seja, para seguir as bolsas dos Estados Unidos e da Europa, para que seja no mesmo dia, ou seja, terceira sexta-feira do mês. Outra mudança também bastante importante é a questão do valor de referência para o exercício de opções. Para exercer ou ser exercido, a bolsa vai utilizar a cotação de fechamento da terceira sexta-feira do mês. Digamos que o investidor esteja posicionado em uma opção de Petrobras. Nesse caso, vai se utilizar sempre a cotação de fechamento da Petro 4. No caso, é o ativo objeto. Ele vai ter que levar em conta o fechamento. Isso vai trazer muito mais clareza, muito mais objetividade às operações e principalmente previsibilidade, porque anteriormente, até abril de 2021, o exercício ocorria no intervalo entre 10 da manhã e 1 da tarde. Nesse meio tempo, o ativo principal ele ia oscilando, subindo ou descendo, e muitas vezes o investidor ficava assim, sem ter uma certeza se ele ia ser exercido ou não, se ele exercia a alguém ou não. Isso traz previsibilidade. O valor como referência para exercício de opções é o fechamento de determinado ativo no dia do exercício de opções, ou seja, na terceira sexta-feira do mês. Outro ponto também bastante importante é o último dia para negociar as opções. Anteriormente, a gente podia negociar essas opções sempre no último dia útil antes do exercício de opções, que normalmente era na sexta-feira, já como o exercício sempre era na terceira segunda-feira do mês, a gente podia fazer uma rolagem, uma zeragem de determinada opção na sexta-feira, um dia útil antes. A partir de agora, não. A gente pode fazer no mesmo dia do exercício de opções, negociar essas opções. Ou seja, se o investidor de repente quiser zerar uma posição, na sexta-feira, no dia de exercício de opções, ele vai poder fazer uma zeragem dessa posição sem problema algum, desde que ele observe alguns critérios. Tem que ser sempre até as 4 da tarde, quando é no horário normal, ou seja, até 1 hora antes do pregão regular, ele vai poder negociar as opções que são referente àquele mês. Entre 4 e 5 vai se dar o bloqueio, no caso, para exercício ou não, e vai ser observada a cotação de fechamento para que a bolsa, que é quem vai fazer isso de forma automática, a partir de agora, de maio de 2021, ela fará esse exercício. Na última hora do pregão vai se dar o exercício, o investidor não vai conseguir fazer mais nada com relação àquela opção que se expira naquele dia, e ele não vai, de repente, dependendo da operação que ele tem, ter controle se vai ser exercido ou não. Então é interessante fazer sempre antes das 4 horas, sempre
antes do que 1 hora faltante para o pregão regular, ele fazer de repente a zeragem dessa opção. Também outro fator que veio para beneficiar nós investidores é que a partir de maio de 2021 os exercícios serão de forma automática. Muitas vezes as corretoras tinham que fazer isso de forma manual dentro de suas organizações, o que poderia gerar algum tipo de erro, algum tipo de problema. Então, a partir de agora, a própria B3 vai fazer o exercício ou não de acordo com o strike dessas opções, seja call ou put, o que traz com isso um ganho muito grande para as corretoras, no sentido de que elas vão poder ter suas atividades, focar em ter clientes e muitas vezes não ter aquele receio de repente ter algum tipo de margem para erro. A bolsa está fazendo isso já propositadamente para evitar algum tipo de erro, minimizar erros com relação a esse tipo de operação relacionada a opções, e dessa forma também vai trazer uma redução de custos bastante grande, inclusive para as corretoras, e muito provavelmente isso vai beneficiar nós investidores no sentido de redução de custos com relação a tarifa que nós muitas vezes pagamos com relação ao exercício de opções. E por fim, outra funcionalidade bastante interessante é a criação do Contrary Exercise, ou seja, se o investidor não quiser exercer a sua opção, nós podemos solicitar essa funcionalidade. Então é isso, galera. Eu acho que essas funcionalidades que vieram para o exercício de opções da Bolsa de Valores brasileira vieram sim para agregar, para trazer uma maior funcionalidade, para trazer mais clareza com relação ao exercício de opções, uma vez de que o investidor já vai ter uma certeza muito maior, porque ele vai ver a cotação de fechamento de determinado ativo, onde ele tem uma opção, e vai saber se deu exercício ou não para determinado strike, somente vendo o valor de fechamento. Ele pode acompanhar durante o pregão normalmente e ele vai ficar muito mais tranquilo com relação aos seus investimentos, porque o que acontecia de abril de 2021 para trás? Muitas vezes tu estava posicionado numa sexta-feira e tu tinha sábado, domingo e parte da manhã de segunda-feira, e nesse meio tempo podia acontecer muita coisa, muitos fatores externos, alguma notícia, algum fator desconhecido que podia sim, muitas vezes trazer uma oscilação de preços muito grande. Dessa maneira, quando a gente faz isso no mesmo dia, e tu pode fazer a negociação no mesmo dia, que é no caso na terceira sexta-feira do mês, traz uma segurança realmente muito grande para nós investidores. Além do que, existem muitas estratégias com opções onde a gente consegue tirar realmente o valor extrínseco da opção até o final. De repente, muitas vezes a gente vai ganhando em determinada estratégia com o θ, com o valor extrínseco, que é o fator tempo, e a gente consegue ficar posicionado ali até 3 da tarde, talvez, lembrando que é sempre até às 4 da tarde, considerando 1 hora antes do pregão regular. Quando nós estamos aqui no país em horário de verão, a bolsa funciona das 5 às 6, ou seja, a gente poderia fazer essa rolagem de opções, negociar essas opções que vencem naquele dia de exercício até às 5 da tarde, nesse caso. E como não estamos, é até às 4, porque o pregão ele se encerra às 5. Essas funcionalidades elas acabam sim agregando para nós previsibilidade, a questão do valor das opções, muitas vezes. Muito provavelmente isso vai fazer com que aumente ainda mais a liquidez com relação às opções. Então é isso, pessoal. Se ficar algum tipo de dúvida, pode colocar nos comentários e a gente vai sempre fazendo esse círculo virtuoso com relação à comunidade Usina do Dinheiro. Bons investimentos a todos e até o próximo vídeo.